Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estou muito feliz, muito honrado de você estar aqui mais uma vez no nosso Descomplica Penal, o direito penal facilitado, o direito penal para te auxiliar, aulas para facilitarem a sua vida. Você que tem dificuldade de entender conceitos de direito penal, essa matéria é tão importante. Espero ser útil na sua vida, nos seus estudos. Beleza? Então, já queria deixar registrado aqui que os slides que eu vou passando, você consegue pegá-los, acessá-los no meu site, no site do curso.jus, www.curso.jus.com.br. Então, acessa lá, tem um monte de coisa bacana que podem potencializar os seus estudos. Acessa lá também esses slides que eu deixo lá e espero novamente que você vá agregando conhecimento de direito penal para você, para a sua vida, para os seus estudos. Beleza, pessoal? Muito bem. Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre norma penal, estudo muito importante, algo que é necessário você saber para a sua vida prática, no dia a dia, na sua atuação na carreira jurídica, no direito penal. É uma matéria importante porque é exigida na prova da OAB, é uma matéria importante porque é exigida na maioria dos concursos que você eventualmente vier a fazer. Então, o quanto antes você entender essa questão da norma penal, isso facilitará a sua vida, facilitará os seus estudos, tá certo? Muito bem. Pessoal, primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês a respeito da legislação penal é que a legislação penal, ela prevê um diverso número de tipo de norma. Então, existem normas variadas, não são todas as mesmas espécies de normas que tem na legislação penal. Tanto no Código Penal quanto na legislação extravagante, extravagante porque elas vagam extra, fora do Código Penal, tanto em um quanto o outro, há leis, há tipos que são diferenciados, que têm funções distintas. Então, tem um artigo de lei que serve para incriminar uma conduta. Tem um outro tipo de lei que serve para explicar um conceito. Tem um outro tipo de lei, de artigo de lei, que serve para autorizar a prática de determinada conduta. Então, cada artigo que está na lei penal, muitas vezes são distintos, são diferentes uns dos outros. Então, tem vários tipos. Então, eu queria que você entendesse isso, tá bom? A norma penal, ela o que é? Nada mais é do que ela é norma porque ela é a regra de conduta, como é que o cidadão tem que se comportar em sociedade no que diz respeito ao direito penal, tá bom? O legislador, levando em conta que o normal é não praticar determinado ato, descreve-o como crime, associando-lhe uma pena. E o mesmo vale para a situação inversa, ou seja, se o legislador entende que o normal é praticar determinada conduta, pune aquele que se omite e não faz o que deveria. Então, aqui, nós vemos também que existe uma norma penal que manda que nós façamos alguma coisa, e quando nós não fazemos, nós estamos cometendo um crime, isso aí se dá nos crimes omissivos, nós vamos ver já já. E há outro tipo de norma que proíbe a prática de determinada conduta. E quando você pratica o que é proibido, então você cometeu o crime. Caso clássico, exemplo típico, é do homicídio, que determina que é proibido matar alguém. Perfeito? Muito bem. Só mais um detalhe aqui nessas considerações gerais. A expressão norma, ela é sinônimo de lei. Então, quando vocês virem nos livros os professores falando norma penal, lei penal, são expressões sinônimas. Na realidade, quando nós vamos pegar com uma técnica um pouquinho mais apurada, lei e norma são conceitos que não se confundem. Norma é a regra que tem que ser seguida. Lei é o local onde está estabelecida essa regra. Então, por exemplo,
onde está escrito matar alguém. Se eu for cumprir a lei, o que eu devo fazer? Matar uma pessoa. Aí eu estarei cumprindo o que está escrito, porque a lei está dita, matar alguém. Mas a norma, a regra de conduta que está por trás da letra da lei é não matarás. Caso você mate, a você será imposta uma pena de 6 a 20 anos. Tá? Então, não se confundem os termos. Porém, insisto, no dia a dia, nos livros, aqui nessa aula que estou dando, vocês verão as duas palavras usadas como sinônimo e não tem nenhum problema usar um como sinônimo da outra, tá bom? Lei e norma. Muito bem. Então, pessoal, acho que já deu para entender que existem diversos tipos de normas penais. Isso eu preciso que você saiba, que você grave na sua cabeça. Ainda que você não consiga memorizar num primeiro momento todas elas, é importante que você saiba que há vários tipos de normas penais. Tá? Então, as normas penais descritas na legislação não são todas iguais. Elas, em determinados momentos, proíbem um comportamento, como, por exemplo, lesionar o outro, e, em outros casos, permite referida lesão, como no caso do médico que lesiona o paciente para lhe salvar a vida. Assim, as normas penais podem ser divididas em proibitivas, mandamentais, permissivas e explicativas, também conhecidas como normas complementares. Então, vamos analisar cada um desses tipos de normas penais que nós temos no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Primeiro, normas penais incriminadoras. Quem conseguir entender o que é uma norma penal incriminadora ganha um carro zero, verá o sorteio depois de um carro zero, tá? Muito bem. Norma penal incriminadora é aquela que incrimina determinada conduta, que incrimina determinado comportamento. Então, se uma norma, só ver uma coisa aqui, está certinho aqui o microfone, se uma norma, ela proíbe determinada conduta, ela está incriminando aquela conduta. Nem todas são assim. Essas são as mais famosas, tá? São aquelas que descrevem a conduta tida pelo ordenamento jurídico como indesejável para a sociedade. Assim, para que se saiba de forma clara qual é o comportamento que deve ser evitado, descreve-se uma conduta proibida, ou seja, incriminada, e caso a referida conduta seja praticada, é imposta uma pena. É o que eu expliquei lá, que o exemplo que eu trago aqui do exemplo do homicídio. Qual é o comportamento que está proibido? Qual é a conduta que está sendo incriminada? Por isso que é uma norma penal incriminadora. A conduta é matar alguém. A conduta é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. A conduta é ameaçar alguém por palavras, gestos, escritos. Estas condutas, esses comportamentos estão sendo incriminados, estão sendo proibidos. Uma coisa, pessoal, que da norma penal, da lei penal, que eu gostaria que você entendesse da norma penal incriminadora e da mandamental também, é que tem aquilo que é chamado de preceito, preceito primário e preceito secundário. Nada mais é o preceito a parte onde se proíbe a conduta, ou se descreve a conduta proibida, que é o preceito primário, que está escrito matar alguém, ou causar lesão corporal, ou ameaçar alguém, ou subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. E o preceito secundário está a imposição da pena. Tá? Então, quando você vai no artigo 121 do Código Penal, você vê o preceito primário, matar alguém, e no preceito secundário, qual é a pena? Que é de 6 a 20 anos de reclusão. Perfeito? Só mais uma curiosidade, não sei se você já se atentou, mas você verá, por exemplo, o crime de furto. O crime de furto tem duas penas, né? Tem a pena privativa de liberdade e tem a pena de multa. Por que que no homicídio que é mais sério só tem a pena privativa de liberdade, não tem a pena de multa? Porque geralmente a pena de multa, pessoal, você vai olhar isso em todo o ordenamento jurídico brasileiro. A pena de multa ela é imposta quando, ou geralmente, quando o cidadão
ele visa a um lucro. Então, quando o cidadão não visa um lucro, e o homicídio necessariamente, nem sempre se visa um lucro, existem hipóteses, mas não é a regra. Então, você não tem uma pena de multa. Mesma coisa o crime de estupro, por exemplo, não vai haver pena de multa, mas no furto haverá pena de multa, no roubo haverá pena de multa, dentre outros, tá? Muito bem. A norma penal incriminadora, ela se divide em norma penal incriminadora proibitiva e norma penal incriminadora mandamental. A proibitiva tenta adivinhar o que ela faz. Muito bem, ela proíbe uma conduta, ela proíbe um comportamento. A norma penal mandamental, vamos lá, tenta adivinhar o que ela faz. Muito bem, muito bem. Ela manda, ela determina que se faça algum comportamento. E quando você não faz o comportamento, então você é imposto, é sujeito a uma pena, a uma punição, tá? Então, norma penal incriminadora, proibitiva, proíbe determinado comportamento. Exemplo, furto, roubo, estelionato, tráfico, homicídio, e tem um montão. Norma penal incriminadora mandamental são mais raras, tá bom? Essas normas são mais raras. Porém, tem algumas famosas no nosso ordenamento jurídico. E se dão nos crimes omissivos. Os crimes omissivos são aqueles que representam a norma penal incriminadora mandamental. Por quê? Porque o legislador manda que o cidadão faça algo, e quando o cidadão não o faz, então ele está tendo um comportamento pernicioso na sociedade, ele deve ser punido. Exemplo clássico, omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Você, tendo condições de prestar auxílio, sem colocar em risco a sua própria vida, você deixa de agir. Então, nesse caso, você comete o crime de omissão de socorro. Outro exemplo, existe um crime próprio de omissão de socorro lá no Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então, os crimes omissivos, eles têm um tipo penal, uma norma penal incriminadora mandamental, porque o legislador manda que nós façamos alguma coisa em determinada situação. E quando, estando nessa situação, nós não fazemos, nós violamos uma norma, estamos sujeitos a uma pena, tá? Norma penal não incriminadora. Existem alguns dispositivos no Código Penal que não incriminam uma conduta. Pelo contrário, autoriza que determinada conduta que é proibida seja praticada. Então, por exemplo, no caso da legítima defesa ou estado de necessidade. Vocês assistiram o Titanic? No filme Titanic, quem assistiu, né, um dos personagens lá, ixi, eu vou estragar, vou dar spoiler, mas também já deu tempo de assistir, né, gente? Mas quando o Jack, ele cede a tábua da salvação para Rose, se ele pega e fala, Rose, chega para lá, filha. Mas eu vou afundar, Jack. Ah, então você vai afundar. E ele joga a Rose para a água, aí a Rose morre, o que estaria acontecendo ali, segundo o direito penal brasileiro? Estado de necessidade. O exemplo que os livros dão é algo um pouco até menos romântico, não pede licença. A pessoa briga pela tábua da salvação, dá um murro na cara da pessoa, mata a pessoa e pega a tábua da salvação. Tábua da salvação. Tá? O que é tábua da salvação? É justamente aquele exemplo, aquela situação do filme Titanic lá, onde estão Rose e Jack. Aquilo lá que é tábua da salvação, os mais estudiosos aí que já viram em algum livro, é aquilo. Então, quando acontece aquela situação, o ordenamento jurídico está permitindo, em determinado momento, estando presente determinadas situações, que se pratique um crime, que se pratique uma conduta, e essa conduta não é incriminada, não é proibida. Então, é uma norma penal não incriminadora, estado de necessidade. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, são exemplos de normas penais não incriminadoras. Estas estão na parte geral.
Existem outras, tá bom? Então, por exemplo, quando o médico faz o aborto na mãe para salvá-la, porque senão a mãe vai morrer. Então, nesse caso, também há uma norma penal não incriminadora, permissiva, está permitindo. Beleza? Perfeito? Então, existem essas normas penais não incriminadoras, elas podem ser permissivas, que são essas aí que eu estou explicando agora, e tem as explicativas, que eu já vou falar já já. São mais raras, mas tem, já já eu falo, mostro para vocês, dou um exemplo. Normas penais não incriminadoras. Acabei de falar aqui, dar um exemplo, essa situação do Jack aí, do estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, faz com que determinados comportamentos que são proibidos, estando presentes determinadas situações, se tornem condutas lícitas, comportamentos lícitos. Olha o exemplo do Código Penal, artigo 25, legítima defesa. Se entende em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Então, a pessoa ela está andando na rua, tá? Vem uma pessoa para assaltá-la, e essa pessoa que está andando na rua e vem uma pessoa para assaltá-la, consegue retirar a arma do assaltante e dar uma chave de braço, e com essa chave de braço, para impedir que o assaltante tente lhe agredir, acaba quebrando o braço do cidadão. A gente pensa em legítima defesa, a gente sempre pensa em poder matar uma pessoa, mas não é só matar, tá bom, gente? Quando eu, para repelir a injusta agressão, eu lesiono alguém, eu estou agindo em legítima defesa. Não há crime. Perfeito? Não há crime. Então, se eu, agindo para repelir uma injusta agressão, a agressão tem que ser injusta. E, para isso, eu me valho dos meios necessários. Então, a pessoa vem com uma faca, eu estou com um revólver. O que eu faço? Jogo o revólver e procuro uma faca? Não! Eu uso o revólver. Ah, e se eu der mais de um tiro? Bom, aí tem que ser analisado o caso concreto. Como que foi? Deu mais de um tiro como? Atirou rapidinho? Deu 3, 4 tiros rápidos? Pá, 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 pá. Isso é legítima defesa ainda. Agora atirou, acertou a perna, o desafeto não tinha, ou o assaltante não colocava mais em perigo a vida de ninguém. Você caminha em direção da pessoa, atira na outra perna, agora por maldade. Atira num braço e fala assim, agora eu quero ver você conseguir roubar mais alguém. Atira no outro, esse aqui ficou porque eu queria. Aí nós falamos em quê? Em excesso na legítima defesa. Aí, estes demais disparos, a pessoa responde. Aí não dá para falar em legítima defesa somente. Ah, professor, aí eu vou falar os discursos que a gente sempre ouve. Pô, mas então você torce pelo bandido? O cara invade tua casa, o cara faz isso e ainda você tem que só dar um tiro. Eu estou falando de direito penal. Estou dando aula de direito penal. O que passa no coração da gente, a vontade que a gente tem de fazer determinado comportamento, isso aí é outra coisa. Isso aí quem vai explicar é a psicologia. E isso, dentro do direito penal, chama-se excesso na legítima defesa e a pessoa responde pelo excesso. Tudo bem? Responde pelo excesso. Normas penais não incriminadoras explicativas. Pessoal, não se perca. Então, o que a gente está falando agora, o que é a legítima defesa? É uma norma penal não incriminadora permissiva, porque permite a prática de determinado comportamento. A norma penal não incriminadora explicativa, como o próprio nome já diz, ela explica determinado instituto que está em outro artigo, tá? Exemplo clássico, todo manual que você pegar, toda aula que você assistir na internet vai falar desse exemplo. Artigo 327 do Código Penal, que vai dar a explicação do que vem a ser funcionário público para efeitos penais, não é para efeito de aposentadoria, não é para efeito de direito administrativo, é para efeitos penais. A pessoa será considerada funcionário público no
para o direito penal, tem que ver o artigo 327, que diz: considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Perfeito? Então, mesmo que a pessoa não seja remunerada, se ela exerce uma função pública, então os colegas aí que fazem estágio na Defensoria Pública, no Ministério Público, Delegacia de Polícia, cartório judicial, etc., se você faz estágio, não tem remuneração, mas você tem uma função ali pública, então você, para efeitos penais, é considerado funcionário público. Perfeito? Muito bem. Aqui o passo para análise, dentro da norma penal, daquilo que é chamado de norma penal em branco. Norma penal em branco. Por que que recebe esse nome, norma penal em branco? Porque é como se houvesse um espaço em branco na norma. Tem um espaço que a gente não consegue entender exatamente tudo aquilo que o legislador quer dizer, então nós precisamos de um complemento para essa norma. Nós dizemos que é uma norma inacabada, é uma norma que precisa de uma complementação. E esta complementação, ela estará em outra norma, tá? Ou estará na mesma norma. Esta complementação estará numa norma de mesma hierarquia, que é a própria lei, então o Código Penal é uma lei. Onde está o complemento desse crime? Está em uma outra lei, então o complemento está em uma outra norma da mesma hierarquia. Ou então, o complemento estará em uma outra norma, só que a norma que estabeleceu o crime é uma lei. Nós já vimos que somente a lei que pode definir crimes. Porém, a norma onde está o complemento é uma norma inferior à lei. Exemplo clássico, tráfico de drogas. O complemento está onde? Em uma portaria, portaria 344 de 98 da Anvisa. Lá vai estabelecer o que deve ser considerado ou não como droga. Beleza? Vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto? Assunto bastante importante, tá? Então, vamos lá, olha as classificações aqui, tá? E aí, pessoal, uma coisa que eu não sei se você já entendeu, tá? Quando você vai estudar, em qualquer matéria de direito, tem muitos nomes, muitas vezes muitas classificações. O que que acaba acontecendo? Tem uma classificação antiga, clássica, os primeiros doutrinadores usavam. Aí vem um outro doutrinador e cria um novo nome. E ele cria um novo nome, e esse novo nome que ele cria, por exemplo, quando ele fez mestrado, fez doutorado, cai no gosto de outros doutrinadores. E aí começa a ser agregado. Então, nós vamos ver alguns institutos que têm 3, 4 expressões sinônimas. E, às vezes, você vai prestar um concurso que, ao invés de querer saber se você tem conhecimento prático do direito, quer saber se você tem uma boa memória e consegue decorar esses institutos. Então, vai pedir para você conceituar determinado instituto, que é uma expressão que foi utilizada por determinado autor em determinada obra. Isso aí, muitas vezes, pega o candidato de calça curta, pega o candidato despreparado, por quê? Ainda mais hoje, a quantidade de doutrinadores que tem, de obras que tem, e que muitas vezes ainda não chegou ao conhecimento de todo mundo, é muito difícil. Mas essa é uma das dificuldades que o estudante de direito tem, e às vezes acontece isso. Na prática do dia a dia, quando você estiver advogando, por exemplo, quem já faz estágio percebe que muitas vezes esses nomes que nós aprendemos na sala de aula nem são utilizados nas sentenças pelos juízes ou nas denúncias pelo Ministério Público, enfim, no dia a dia são termos que não têm tanta relevância, mas o examinador de alguns concursos insiste em perguntar para saber se você tem conhecimento destes nomes, destes sinônimos para estes institutos. Perfeito? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos aprender aqui alguns nomes. Norma penal em branco lato sensu ou homogêneo. Olha, lato sensu
quiseram dar esse nome, e aí é igual o meu filho chama Daniel. Por quê? Porque eu e minha esposa quisemos dar esse nome para ele. Então, deram esse nome. Norma penal em branco, lato sensu. O conceito ele é mais amplo, ele é lato sensu, mais amplo, um sentido mais amplo. É aquela que tem o seu complemento em uma outra norma da mesma hierarquia. Por isso que essas normas penais em branco também são chamadas de norma penal em branco homogênea. Por quê? Porque tem o complemento em uma outra norma da mesma hierarquia. Homogênea, homo, igual. Tá? É aquela cujo complemento encontra-se em norma da mesma hierarquia, ou seja, em outra lei. Por exemplo, o exemplo que eu quero trazer para vocês aqui é do crime de violação de direito autoral. Artigo 184 do Código Penal. Esse artigo 184 diz o seguinte, ó, violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, se você é um músico e você compôs uma música e alguém gravou essa música sem a sua autorização, está ganhando dinheiro às custas de uma produção sua, essa pessoa está violando o direito autoral. Você sabe disso. Muito bem. Agora, juridicamente, pergunto para você, o que é direito autoral? Como que a gente consegue punir uma pessoa para saber exatamente se houve violação ou não de direito autoral? Só de ler aqui essa lei, nós não conseguimos. Existe aqui, então, um espaço em branco. Essa é uma norma penal em branco, incompleta, inacabada. Nós precisamos de uma complementação dela. Onde está o complemento para este artigo aqui, especificamente? Nós vamos ver na Lei 9.610 de 98, no artigo 1º. Tá? Olha o que diz. Ó. Esta lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhe são conexos. Se você vai nessa lei, você vê que ela dá uma explicada melhor ainda. Você consegue, lendo a lei, entender quando há e quando não há violação de direito autoral. Por exemplo, é esta lei que estabelecerá que quando uma pessoa morre, então eu estou produzindo esse material aqui. Eu produzo material do curso Ponto Jus. Eu editei um livro, eu escrevi um livro, vai, fica mais fácil para a gente entender. Eu escrevi um livro. Muito bem. Eu morri em maio de 2021. O que vai acontecer? O meu filho e a minha esposa poderão vender esse livro, imprimir e vender esse livro, essa obra, por 70 anos. Do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao meu falecimento, por 70 anos o meu filho poderá continuar a ganhar dinheiro com isso. Professor, e depois de 70 anos, o que acontece? Cai em domínio público. Então, depois de 70 anos, se uma pessoa pegar o meu livro e publicar novamente, ela não cometerá a violação de direito autoral. Deu para entender? Essa lei que vai explicar isso. Então, é uma norma penal em branco porque eu preciso encontrar um complemento dela. Ela é lato sensu porque ela amplia o significado de norma penal em branco, que antigamente era somente aquela que o complemento estava numa norma de hierarquia inferior. Ela é uma norma penal em branco homogênea pelo mesmo motivo, porque a norma que complementa é da mesma hierarquia daquela que incrimina a conduta. Beleza? Muito bem, então vamos caminhar mais um pouquinho. Observação. A norma penal em branco homogênea ainda pode ser dividida em heterovitelina e homovitelina. Olha os nomes esquisitos aí que caem em concurso e que a gente tem que saber, tá? É heterovitelina quando o complemento está em uma outra lei, como é o caso da violação de direitos autorais. Então, o complemento está em uma lei, mas está em outra lei. Não está na mesma lei, não está no Código Penal, está em uma outra lei, como eu mostrei para vocês. O crime está no Código Penal e o complemento está na Lei 9.610. Então, ela é uma norma penal em branco
homogênea, só que ela é heterovitelina. Por que hétero, outra? Porque está em uma lei, mas é outra lei, heterovitelina. Já a homovitelina se dá quando o complemento está na mesma lei que definiu o crime, sendo exemplo típico o caso do peculato, estabelecido no artigo 312 do Código Penal. Lá no peculato diz apropriar-se o funcionário público. Tá, mas o que é funcionário público? Eu preciso de um complemento. Onde está esse complemento? No artigo 327 do próprio Código de Processo Penal. Então, é uma norma penal em branco homogêneo, o complemento está numa lei, e está, além de ser numa lei, está na mesma lei. Então, é homovitelina, está no mesmo diploma legal. Beleza? Então, vamos para frente. Norma penal em branco estrito sensu, no senso estrito, ou heterogêneo. É estrito sensu porque, num primeiro momento, as normas penais em branco, elas tinham o seu complemento somente, unicamente, em uma outra norma de hierarquia inferior. Por exemplo, como assim hierarquia inferior? Portaria. Portaria é inferior a uma lei. Resolução. Resolução é inferior a uma lei. Muito bem. E heterogênea porque é outro tipo de norma, não é da mesma hierarquia que a lei. Então, é de outra hierarquia, heterogênea. Perfeito? Então, entende-se como tal aquela cujo complemento vem descrito em norma de hierarquia inferior, como, por exemplo, portaria ou resolução. Exemplo desse tipo de norma penal é o artigo 33 da Lei 11.343, que usa o termo drogas. O que é droga? Artigo 33 da Lei de Tráfico, da Lei de Drogas, tá? Ó, essa lei tem mais de 15 verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. O que vem a ser droga? Aí sempre que eu faço a pergunta em sala de aula, os alunos dizem, professor, droga é maconha, droga é cocaína, droga é... Tá, eu sei, sim, tá. Mas por que maconha, cocaína é droga? Por quê? Além disso, só maconha, cocaína e crack que são droga, não existe mais nenhuma droga. Como que eu sei o que é droga? Para eu saber o que vem ser droga juridicamente, eu tenho que ir a um lugar. Tem um lugar que está definido isso. E é uma portaria da Anvisa, a portaria 344 de 1998. Joga aí no Google, dá uma procurada aí que você vai aparecer rapidinho, só para você ver do que é que estamos falando. Essa portaria da Anvisa vai explicar, em desacordo com determinação legal. Esta portaria vai explicar, por exemplo, o que vem a ser prescrever, o que vem a ser ministrar, tá? E vai falar um monte de coisa. Dentre esse monte de coisas que essa portaria faz, estabelece um rol, uma relação com mais de 300 substâncias. Mas, gente, são substâncias que quem gostava de química vai identificar. Eu leio aquilo lá, não entendo nada, tá? Peguei só o comecinho só para você ver, ó. Nessa portaria tem um anexo, e nesse anexo, lista das substâncias entorpecentes. Aí começa acetilmetadol, acetorfina, alfacetilmetadol, alfameprodina, e a lista segue, não é força de expressão, há mais de 300 substâncias, plantas, que são consideradas drogas para efeitos penais. Do que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de norma penal em branco, estrito sensu ou heterogênea, porque o complemento está em uma outra norma e essa norma é de hierarquia inferior à lei. Beleza? Muito bem. Para terminarmos a nossa aula, essa aula aqui, eu queria só falar de uma questãozinha que é a norma penal em branco ao revés, inversa ou ao avesso. Então, você vai encontrar essas expressões aí. O que é? Vocês se lembram que eu falei agora no começo da aula do preceito primário e do preceito secundário? Lembram-se disso que eu falei aqui, ó?
Preceito primário, matar alguém. Preceito secundário é a pena de 6 a 20 anos. A norma penal ao avesso ou ao revés é o seguinte: a norma penal em branco, ela precisa de um complemento aqui no preceito primário. A norma penal ao avesso, o complemento tem que se dar aqui, ó, no preceito secundário. É só isso. É só isso. Tem esse nome pomposo, mas é simples. Raro de acontecer, muito raro. A técnica legislativa brasileira, em regra, coloca, juntamente com a conduta proibida, já coloca a pena a ser imposta. Quando não há essa pena, quando faz referência a um tipo penal, então vai se falar que nós estamos diante de uma norma penal ao avesso ou norma penal ao revés, inversa ou ao avesso. Tá bom? Neste caso, o complemento à norma não se refere ao preceito primário, mas sim ao preceito secundário, como disse para vocês. Ou seja, a conduta incriminada está aperfeiçoada na lei, porém o legislador se vale de outra norma para complementar seu conteúdo em relação à pena. Exemplo desse tipo de situação se dá com o crime de genocídio. Você já ouviu falar muito de genocídio? Ah, fulano é genocida. Mas e no ordenamento jurídico brasileiro? Onde está isso? Está nessa lei aqui, uma lei antiga, Lei 2.889 de 1956. Leia essa lei, é bastante interessante. Se você gosta da área penal, leia. E se você não gosta, leia também, porque é interessante essa lei aqui. Tem um monte de lei que é chato, né? Mas essa lei aqui é uma lei interessante para você conhecer. Essa lei do genocídio, joga aí no Google e você vai achar fácil. Associarem-se mais de 3 pessoas para a prática dos crimes mencionados no artigo anterior. Qual é a pena? Metade da combinada aos crimes ali previstos. Então, norma penal em branco ao revés. Que pena que é? Não dá para saber. Eu preciso desse complemento da pena, eu tenho que ir ao crime que está proibindo lá em cima e ver qual é a pena e reduzir pela metade. Aí eu chego ao complemento desta pena aqui. Tá certo? Pessoal, então por aqui nós encerramos esse tema aqui. Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo útil. O meu objetivo com esse canal aqui do YouTube, com o Descomplica Penal, é facilitar a tua vida, é ser útil realmente, é a minha contribuição para os estudantes, para que você consiga. Esse conteúdo aqui tem um monte de coisa aí disponibilizado aí de forma gratuita para você. Espero que você consiga acessar. Faça propaganda, divulga, passa para os seus amigos. Diga, senhora, tem um professor aí, você está tendo dificuldade em entender direito penal, tem um professor que é legal acompanhar. Acompanhe aí, que eu tenho certeza que vai fortalecer os estudos, os conhecimentos. E dá um like aí, se inscreve no canal e você que vai fazer com que mais pessoas, que isso aqui chegue para um monte de gente. Tá? Então, se você está sendo beneficiado, se está te ajudando, faça com que outras pessoas sejam ajudadas também. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus, um abraço, bons estudos, espero você na próxima aula, se Deus quiser. Valeu, um abração para todo mundo, tchau!